Bom dia para quem eu não falei, bom dia para quem chegou agora. E mais uma aula de língua portuguesa e nós vamos corrigir hoje as atividades do livro, do capítulo 10, quando usar a vírgula e quando não devemos usar a vírgula. Tá? Eu expliquei para vocês esse conteúdo na aula passada, acredito que foi na segunda-feira que nós tivemos aula. E hoje nós vamos fazer a correção dessas atividades. Ok, gente? Eu já vou compartilhar o livro com vocês para nós começarmos a correção. Está ali na página 102. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para eu conseguir ver certinho. Página 102, nós vimos o uso da vírgula no período simples, pontuação no período simples, certo? Página 102 do livro de vocês. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para a gente enxergar. Opa, aí. Página 102, onde nós vamos corrigir. Ok? Acredito que todos vocês já estão com o livro. Muito bem. Vamos lá então, gente. A primeira questão, identifique o que indica a pontuação final dos períodos a seguir. Nós vamos observar ali qual é a pontuação utilizada. Ótimo, ótimo, muito bem. Qual foi a pontuação utilizada ali e por que e o que essa pontuação indica dentro dessas três questões aqui. Então, nessa primeira nós temos: o homem olha com pena para o pequeno peixinho em sua mão. Aqui nós temos um ponto final. Então, esse ponto final está marcando uma declaração. Ele faz uma declaração afirmativa, correto? Então, ali o homem olha com pena para o pequeno peixinho em sua mão. Ponto final. Esse ponto final marca uma declaração. Acredito que vocês devam lembrar de frases declarativas, afirmativas, declarativa negativa, certo? Então, uma declarativa mostra uma declaração aqui nessa primeira oração. Na letra B, por que te roubar por mais tempo aos carinhos do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira? Aqui nós temos um ponto de interrogação. Então, com certeza vocês sabem quando nós utilizamos o ponto de interrogação. Ele indica que você vai fazer uma pergunta ou um questionamento, certo? Então, ali o ponto de interrogação indica uma pergunta, um questionamento, ok? E na letra C aqui, como era tocante vê-los no 17? Aqui o ponto de exclamação. Então, nós sabemos exatamente quando utilizar esses pontos e quais pontos que nós vamos utilizar, qual pontuação nós vamos utilizar ali e qual nós estamos utilizando dependendo da nossa tonalidade de voz, correto? Você não vai fazer uma pergunta, se eu disser assim para vocês, que dia é hoje? Que dia é hoje, não é? Então ali depende da sua tonalidade de voz, você vai perguntar o que foi que aconteceu, né? O que aconteceu? Você não vai falar assim, não é, gente? Então, com certeza vocês já sabem utilizar a pontuação ali. Então, aqui, como era tocante vê-los no 17? Ponto de exclamação. Então, a exclamação ali enfatiza um sentimento, uma emoção que o narrador ali está sentindo, né? A pessoa que está falando ali do texto do início do capítulo. Certo? Então, aqui o ponto final, ele marca uma declaração. O ponto de interrogação indica uma pergunta, um questionamento, e o ponto de exclamação enfatiza um sentimento, uma emoção, correto? Agora nós temos o próximo exercício vai ser só na página 104. Opa, volta aqui. Aqui na página 105, gente, falei errado.
ok? Página 105, exercício número 2. Vocês viram ali quando não utilizamos a vírgula, em que se usa vírgula aqui nesse exemplo, né? Separar elementos repetidos ou que fazem parte de uma enumeração de termos que exercem a mesma função sintática. Para separar o aposto, né? O que é o aposto? Palavra ou expressão que explica um termo anterior. E para isolar o vocativo, termo utilizado para chamar, dirigir-se atentamente ao interlocutor. Para separar o predicativo quando este estiver deslocado no período, no início ou entre dois termos que se ligam sintaticamente. Em geral, para separar o adjunto adverbial quando este estiver deslocado no período, no início ou intercalando termos que se ligam sintaticamente. E para isolar expressões explicativas e corretivas. Aqui quando nós utilizamos vírgula. Só lembrando ali na página anterior, gente, quando que eu não uso vírgula? Para separar sujeito do predicado, não uso vírgula para separar o verbo do objeto, que é o complemento do verbo, né, chamado de objeto direto e indireto. Não utilizo vírgula para separar o nome do complemento, né, o complemento nominal, completa o significado de um substantivo, adjetivo ou advérbio, e não utilizo vírgula para separar esse nome do adjunto adnominal, que é um substantivo que vem acompanhado de alguns determinantes ali, correto? Então vamos lá agora para o exercício número 2. Justifique o uso da vírgula nas orações a seguir. Na letra A, não me assiste o direito de te guardar comigo. Aqui nós usamos vírgula com palavras repetidas. Olha aqui, não, dois advérbios ali. Então, por isso a vírgula foi utilizada para separar a repetição, correto? Agora aqui na letra B, por que te roubar por mais tempo aos carinhos do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira? Aqui ele está fazendo, a vírgula foi utilizada para separar uma enumeração. Olha só, aqui fala os carinhos do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira. Então, por isso aqui foi utilizado vírgula para separar. E todas essas palavrinhas aqui, elas referem-se ao substantivo carinhos. E todas elas têm a função de adjuntos adnominais. Mas como são vários, ali por isso foi utilizado a vírgula. Correto? Então, ali as vírgulas separam a enumeração. Nesse caso, são adjuntos adnominais do substantivo carinhos. Ok? Agora aqui na letra C, desde então ficaram inseparáveis. Aqui está separando o adjunto adverbial, que ele deveria estar aqui no final dessa oração. Mas como ele veio no início da oração, ele deve vir separado por vírgula do restante da oração, correto? Todo adjunto adverbial. Quando vocês estudam a ordem direta de uma oração, ela tem a sequência, né? Sujeito, depois o verbo, depois o complemento do verbo e depois o adjunto adverbial, correto? Essa é a sequência da ordem direta de uma oração. Então, aqui como ele veio deslocado, veio no início, ele é separado por vírgulas. Agora aqui na número 3, vou deixar assim para talvez tenha alguém que esteja copiando. Ok. Releia o trecho a seguir do texto 3. Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava a trote, que nem um cachorrinho, pelas calçadas, pelos elevadores, pelo café. Na letra A, que sentido é possibilitado pelo uso do ponto final, isolando os adjuntos adverbiais, pelas calçadas, pelos elevadores e pelo café? Por que aqui, ao invés dele utilizar vírgula, ele colocou o ponto final? Então, se ele está querendo dar mais ênfase, chamar mais atenção para aquilo dali, então ele usa o ponto final porque dá uma pausa maior para você demorar um pouquinho mais para você pensar sobre aquilo dali, refletir sobre aquilo dali,
correto? Então, aqui, ele poderia ter utilizado vírgulas, né? Seria corretíssimo, mas ele utilizou o ponto final para dar mais ênfase, para chamar mais atenção, correto? Então, aqui, ao usar o ponto final para demarcar esses adjuntos adverbiais, o autor os coloca em ênfase, né? Fazendo com que na leitura seja dada uma pausa maior entre eles. Então, quando ele diz aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava a trote, que nem um cachorrinho, pelas calçadas, pelos elevadores, pelo café. Chamar mais atenção quando você coloca o ponto final, né? É uma pausa maior na hora de você ler. Correto? Dar ênfase, chamar atenção, correto? Segundo a letra B, segundo as convenções da escrita, que sinal de pontuação substituiria o ponto final nesse trecho? Nós já falamos, né? O que substituiria o ponto final aqui seriam as vírgulas. Só que ao utilizarmos a vírgula, ele não daria tanto ênfase, né? Aquilo que ele quer chamar atenção. Então, mas poderia ser utilizado normalmente ali as vírgulas, correto? Ok, gente? Não sei se vocês já copiaram, deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se já copiaram essa página. Posso passar para a página seguinte? Oh, já disseram que sim. Outros ali também. Muito bem. Então, vamos para a próxima página. Está copiando? Então, vamos lá. Eu espero um minutinho, vocês terminarem ali de copiar. Podemos? Pronto. Próxima página. Aqui nós estamos na página 105. Vamos para a página 106. Aqui tem todo o recapitulando, que é o resumo do que foi estudado, do que eu acabei de falar com vocês, certo? Então, nós vamos aqui para os exercícios de fixação que estão na página 106 do recapitulando. Aí o menino diz assim: cadê minha jaqueta? Eu já olhei em todo canto, debaixo da cama, em cima da cadeira, na escada, na sala, na cozinha. Não está em lugar nenhum. Ó, aqui está. Quem foi que colocou nesse armário estúpido? Olha só, que bonitinho, né? Só um pouquinho. Ele está procurando a jaqueta dele e ele procura em todo lugar. Ele só não procura dentro do armário, não é, gente? Onde se deve guardar as jaquetas. Então, ali, vamos ver ali a questão. Observe o emprego da vírgula no segundo e no terceiro quadrinhos da tirinha. O sinal de pontuação está sendo usado para, quando ele cita aqui, ó, na escada, na sala, na cozinha, não está em lugar nenhum. As vírgulas foram usadas para separar palavras repetidas? Não, não são palavras repetidas. Separar elementos de uma lista? Elementos de uma lista, porque ele cita que ele já olhou na escada, ele já olhou aqui, ele começa aqui, né? Só um pouquinho. Ele diz que ele olhou embaixo da cama, em cima da cadeira, observem as vírgulas, na escada, vírgula, na sala, vírgula, na cozinha, vírgula, certo? Separar elementos de uma lista dos lugares onde ele já olhou. Indicar a omissão de uma palavra? Não, não temos palavras ocultas ali. Indicar o chamamento de uma personagem? Também não está chamando por ninguém, não está usando vocativo. Então, a resposta correta aqui, pelo uso da vírgula aqui nesse quadrinho, é separar elementos de uma lista, correto? Vamos então ali para a outra página,
página 107, exercício número 2. Não, é bem fácil essa matéria, não é difícil não. É tudo conteúdo que nós já estudamos e agora nós estamos vendo o uso da vírgula. Certo? Não é difícil, é bem fácil isso dali. 2. Na frase, nos últimos meses do ano, as pessoas costumam realizar encontros de confraternização. A vírgula foi usada para, observem aqui esse termo, nos últimos meses do ano. Olhando essa oração, as pessoas costumam realizar encontros de confraternização quando? Nos últimos meses do ano. Ela veio fora da ordem. Esse termo aqui, nos últimos meses do ano, é um adjunto adverbial que está indicando o tempo. Então, de acordo com a regra da oração na ordem direta, ela precisa vir. O sujeito da oração é a primeira coisa que precisa vir na ordem direta. Depois do sujeito vem o verbo. E depois do verbo vem o complemento do verbo, correto? Complemento do verbo, ali verbo que alguns verbos exigem complementos. E depois depois que vem esses adjuntos adverbiais, que nada mais é do que uma locução adverbial ou um advérbio, correto? Que a locução adverbial, ela é um conjunto de palavras, 2 ou mais palavras, que indica a mesma coisa que o advérbio, tempo, modo, lugar, né? Eu sei que vocês lembram disso dali. Então, o lugar na ordem direta de vir o adjunto adverbial é no final da oração. Então, quando ele vem no início ou no meio da oração, ele tem que vir com vírgula, separado por vírgula, certo? Então, aqui, esse termo, nos últimos meses do ano, vírgula, está separando elementos da mesma função sintática? Não. Está isolando o adjunto adverbial que veio deslocado, ou seja, ele veio fora do lugar dele? Sim. Correto? Porque ele está no início da oração. E ele deveria, na ordem direta, estar no final. Separar uma expressão explicativa, não está explicando nada ali. Indicar a presença de um aposto, também não. O aposto, ele vai estar explicando um termo anterior da oração. E aqui, no caso, ele não está explicando um termo anterior, certo? Então, é um adjunto adverbial deslocado, está isolando ele do restante da oração. Ok? A número 3... Em cada item, elabore uma oração que contemple o caso indicado do uso da vírgula. Então, aqui nós vamos escrever uma oração, elaborar uma oração. Aqui eu tenho sugestão de resposta, não quer dizer que tenham que ser essas, podem ser aquelas que vocês quiserem escrever, aquelas que vocês elaborarem aí. Tá? Mas aqui nós precisamos de uma oração para separar um predicativo deslocado. O que é um predicativo deslocado? Predicativo do sujeito é um adjetivo. O que é o adjetivo? É uma característica ou qualidade do sujeito da oração, só que ele vai vir no predicado, certo? Então, aqui nesse exemplo, nós temos satisfeitos, os clientes fizeram vários elogios ao vendedor. Quem está satisfeito? Quem são as pessoas que estão satisfeitas? Os clientes. Então, não é uma característica do sujeito da oração? Se eu observar aqui, vou encontrar o sujeito dessa oração. Os clientes fizeram vários elogios ao vendedor. Quem fizeram vários elogios ao vendedor? Os clientes é o sujeito. Então, como estavam os clientes? Satisfeitos é uma característica ou qualidade do sujeito que deveria vir aqui depois, do verbo ali. Os clientes fizeram, satisfeitos, vários elogios ao vendedor. Certo? Então, predicativo é uma característica ou qualidade, ou seja, um adjetivo que está no predicado da oração. Vindo antes, ele tem que vir separado por vírgula. Correto, gente? Correto? Agora aqui a letra B. Para separar expressões explicativas. Isso é muito fácil. Aquela aluna alcançou nota máxima, ou seja, foi bastante delicada. Aqui um exemplo.
Esse termo aqui, ou seja, vai estar explicando melhor o que é essa nota máxima, correto? Então, você está falando alguma coisa, ou seja, ou melhor, aliás, certo? Então, você vai explicar aquilo que você falou antes. Então, aqui, aquela aluna alcançou nota máxima, ou seja, foi bastante dedicada, certo? Então, esse termo aqui, toda vez que você utilizar, ou seja, ou melhor, aliás, você vai ter que usar ele entre vírgulas, porque ele, você, ao utilizar ali, você vai estar explicando melhor aquilo que você disse antes, correto? Então, aqui é uma expressão explicativa, ok, gente? Por isso, ela deve vir separada por vírgulas, correto? Agora, aqui na letra C, para separar um aposto. O que é o aposto? É um termo que vai explicar dentro da oração o termo que foi dito antes. Nós temos aqui um exemplo. Palmas, cidade muito agradável, será meu próximo destino de viagem. Se eu eliminar esse termo que está aqui dentro da oração, cidade muito agradável, a oração vai continuar com o mesmo significado. Palmas será meu próximo destino da viagem. Agora, a pessoa ela quer explicar o que é esse termo aqui anterior. Palmas, o que é Palmas? É uma cidade muito agradável para a pessoa que está falando, certo? Então, esse termo aqui está explicando o termo anterior, que é Palmas. Então, aqui forma um aposto, então por isso ele tem que vir separado por vírgulas dentro de uma oração, certo? Então, o aposto é isso, gente, é quando nós utilizamos para separar um termo, para explicar um termo anterior da oração, aquilo que foi dito antes. Então, eu vou explicar aquilo que eu falei, por isso ele tem que vir separado por vírgula, correto? Ok? Eu acredito que vocês estejam entendendo, porque não é difícil. Ali, ó, Campo Grande, cidade arborizada, é muito linda. Com certeza. Pode ser. Cidade arborizada é o quê? Campo Grande, é um aposto. Muito bem. Agora aqui o exercício número 4. No exercício número 4, nós vamos ver ali, assinale a alternativa correta quanto ao uso da vírgula. Marília, você está acompanhando o campeonato de futebol? Olha aqui, gente. O Marília, aqui é um vocativo, então aqui está correto a vírgula. Você está acompanhando, e aqui eu coloco vírgula? Não posso. Essa vírgula aqui não tem por que estar, né? Está separando o verbo ali do complemento dele. Então, não tem por que utilizarmos essa vírgula. Se viesse só aqui, estaria correto, certo? Letra B. Minha tia e eu fomos ao cinema no final de semana passado. Separando o sujeito da oração do predicado e separando aqui o complemento aqui do verbo do adjunto adverbial. Então, aqui também está errado. Então, não tem por que termos essa vírgula, correto? Não posso separar de acordo com aquilo que nós vimos quando não utilizar a vírgula, correto? Então, esse termo aqui está completamente errado. Agora aqui, a letra C. Júlia, irmã de Carlos, viajou para Roma. Olhem aqui nós temos um aposto. Quem é a Júlia? É a irmã de Carlos. Quem é a irmã de Carlos? É a Júlia. Então, aqui, esse termo está correto, foi separado por vírgula para separar o aposto, que é o termo que está explicando quem é a Júlia, que foi o termo anterior dito, certo? Então, está correto aqui. Na letra D, não havia necessidade de tudo isso. Aqui está separando o complemento desse nome, necessidade. Então, não separamos, de acordo com as regras ali, não separamos por vírgula os complementos nominais, correto? Agora, eu já expliquei tudo, não é, gente? Agora aqui nesse pontinho, nós vamos reescrever as frases em que a vírgula não foi usada adequadamente, fazendo as correções necessárias. Na letra A,
A vírgula que vai ter é apenas aqui para separar o vocativo, porque está falando, né, chamando por Marília ali. Marília, você está acompanhando o campeonato de futebol? Então aqui é um vocativo, e vocativo ele tem que vir separado por vírgula, certo? Então a única vírgula que vai existir é essa daqui, essa outra aqui não tem, ok? Então você copia ela sem essa vírgula aqui. A letra B, minha tia e eu fomos ao cinema no final do ano passado. Como a oração aqui ela está na ordem direta, ela não há a vírgula nessa oração. Certo, gente? Agora aqui, nessa outra, na letra D, não havia necessidade de tudo isso. Não separamos por vírgula aqui os complementos nominais. Correto? Então, vocês podem copiar fazendo a correção dessas orações que foram pontuadas incorretamente. Ok? Eu vou subir só mais um pouquinho aqui. Enquanto vocês copiam, eu vou corrigindo o exercício número 5. Dá tempo, né? Assinale a alternativa ou as alternativas em que a vírgula não foi usada corretamente. A letra A. Os livros de Mário Quintana receberam muitos elogios da crítica. Não utilizo vírgula separando o sujeito do predicado. Correto? A letra B. Muitos textos literários, de vez em quando, são adaptados para o cinema. Aqui tem um termo explicativo, certo? Então, se tem um termo explicativo, ele deve vir separado por vírgula, igual esse aqui, ó. Expressões explicativas. Correto, gente? Agora aqui na letra C, frequentemente as animações brasileiras recebem prêmios em festivais internacionais. A letra C aqui está errada, certo? Eu não separo. Aqui, se fosse essa primeira, tudo bem, né? Essa primeira vírgula ficaria correto, mas essa segunda vírgula aqui separando o verbo do complemento dele, não separamos o verbo do complemento, correto? Agora aqui na letra D, bons filmes são, sem dúvida, resultados de bons roteiros. Novamente aqui nós temos uma expressão explicativa, um termo explicativo, então por isso ele é utilizado entre vírgulas. Certo? Então as que não estão corretas é a letra A e a letra B. Então aqui tem a explicação, eu já expliquei ali. Só um minutinho. No item A vírgula separa indevidamente sujeito e predicado no item C. A segunda vírgula separa incorretamente o verbo do seu complemento, que é o objeto direto. Agora aqui na letra C, no exercício número 6, reescreva os trechos a seguir, inserindo vírgulas necessárias, de modo a garantir clareza e coerência. Com muita pena do peixinho, o homem devolveu-o no rio. Com muita pena do peixinho, vírgula, o homem devolveu-o ao rio. Então, ali é necessário colocar a vírgula porque está deslocado. Correto? Ok. Sim, eu já coloquei, eu já tirei todas, tá? Tá só focado em mim. A letra B, meu amigo, preciso conversar com você. Vocativo é separado por vírgula, então vocês podem colocar a vírgula aqui depois, meu amigo, correto? A letra C, ambos, homem e peixinho, sentiam-se estranhos. Aqui eu tenho um aposto, quem são ambos? Homem e peixinho, então por isso ele tem que vir entre vírgulas, correto? A letra D, os amigos precisavam da companhia, do amor, da amizade, do afeto um do outro. Aqui nós temos que utilizar a vírgula porque temos elementos
que foram repetidos não, semelhantes ali, né? Os amigos precisavam da companhia, do amor, da amizade, do afeto um do outro, correto? Então aqui é enumeração, então nós precisamos colocar vírgulas, correto? Vocês podem estar utilizando a vírgula aqui dentro e explicar ali embaixo o porquê, certo, gente? Só um minutinho. Só um minutinho, só um minutinho. Já terminaram de copiar? Posso. Ok? Certo? Interrompendo o compartilhamento. Só um minutinho.